O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda em todo o Brasil decretos municipais e estaduais que proíbem a realização de cultos e missas. O argumento de Aras é de que, além de a Constituição assegurar a liberdade religiosa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a pandemia. O PGR ainda se manifestou na ação ajuizada pelo PSD contra o decreto do governo de São Paulo que veta encontros religiosos presenciais. O pedido é de que a suspensão seja imediata para que, assim que possível, seja viável celebrar a Páscoa. Gente, nós estamos discutindo aqui uma burocracia, mas o vírus acho que não escolhe muito missa, culto. O que vocês acham, hein? Mark, você começa. Olha, Paulo, eu acho que nós estamos tendo no Brasil uma escalada de atentados às liberdades individuais. O embasamento do Procurador-Geral é simples, direto e correto. A Constituição assegura, sim, liberdade religiosa e a assistência espiritual é essencial, sim, para muita gente que, inclusive, busca apoio nesta pandemia. Aí tem o pessoal que gosta do materialismo dialético, do Deus-Estado, o pessoal da esquerda, que aproveita para tentar fechar as igrejas o quanto pode. Fazem aquelas colocações que se pode rezar em qualquer lugar. Ora, ninguém pode questionar a fé do outro. O Estado laico significa respeito a todas as religiões. E o Estado laico deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão. O governo de São Paulo diz que as celebrações podem ser feitas pela internet, mas isso pode ser nocivo aos mais pobres, que muitas vezes não conseguem participar de atos religiosos online. As igrejas dos bairros mais pobres, por exemplo, não têm sequer estrutura de transmissão. Então ficam sem essa questão da fé espiritual, que é importante para muita gente. O Aras também está correto quando pede a suspensão imediata para que os templos que assim entenderem possam abrir na Páscoa. E reforço, ninguém está falando aqui que é para lotar o templo, a igreja ou qualquer outra coisa. Se reabrir, tem que tomar os cuidados de distanciamento social, de lotação máxima permitida, de usar máscara, de ter álcool em gel, tem que tomar todo o cuidado, claro, para que não se vire apenas um lugar para espalhar o vírus. Mas é importante sim que as pessoas tenham esse apoio religioso nesse momento. Impedir pessoas de professarem a sua própria fé é coisa de ditadura. O Dória fica assinando carta pela democracia e acha que ninguém percebe o que ele faz no estado dele. São Paulo tem algumas das medidas mais restritivas já implantadas até agora. O governador fechou tudo praticamente e os números da pandemia continuam muito ruins, só aumentam. Tem uma manchete que saiu ontem, inclusive, no portal G1, que se o estado de São Paulo fosse um país, estaria em 11º lugar no ranking mundial de óbitos da Covid-19. Então, essa é a realidade de São Paulo, que fechou tudo. Ô Mark, mas nesse momento a missa não poderia ser televisiva? Paulo, quem quiser acompanhar a missa pela televisão tem que fazer isso e pode fazer isso. Agora, nós não podemos impedir quem acha que só pode professar a fé dentro do seu templo. Então, falando aqui, não é nem de questão cristã. Outras religiões, por exemplo, têm que estar fisicamente no templo. Religiões islâmicas, por exemplo. Então, é isso que eu estou falando, temos que pensar em todo mundo. Não estou defendendo aqui que tem que encher a igreja, reforço, mas as pessoas que quiserem ter a liberdade de frequentar o seu templo, tomando os cuidados necessários, elas têm que poder ir. É que o ponto é que o vírus não escolhe o templo, a religião, a missa, o culto. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que debater. E uma outra questão importante aqui, meu querido Jorge Serrão. E as escolas? Porque a gente vê uma atenção despendida com a questão religiosa, mas escola talvez não tenha a mesma intensidade, né, da energia que é colocada. Exatamente. O Covidão não tem religião e não tem educação. Não está poupando ninguém. E esse é o grande ponto que a gente tem que observar. Não há uma solução, não há uma medida pronta para garantir que essa é certa ou absolutamente errada para combater ou se prevenir dessa Covid-19. É um vírus terrível, um vírus que está em mutação
aguardamos aí uma vacinação em massa para que a coisa resolva. Mas as autoridades, o Aras, a atitude do Aras, do ponto de vista de defesa da liberdade, é muito boa, mas ele deveria também estar pensando nos comerciantes, nas crianças, nas escolas, porque deveria, eu insisto, deveria ter uma prioridade de vacinação para professores e estudantes, para que as escolas pudessem voltar a funcionar normalmente e para tirar a pressão sobre dentro dos lares. Quem tem filho jovem, quem tem filho adolescente e criança, não está aguentando a pressão dessa garotada dentro de casa. As crianças estão ficando deprimidas, desanimadas com essa realidade, e isso não é bom, isso não vai produzir um brasileiro de qualidade no futuro, não. Muito bem. Amanda Klein, a verdade nessa história é que transferiram a culpa só para o comerciante, né? O resto vão tentando dar uma aliviada ponto a ponto. Olha, Paulo, eu entendo, eu também sou cristã, eu sou católica, eu entendo que a Semana Santa é um momento sensível para os cristãos, para os católicos, que as pessoas têm vontade de ir à igreja ou ir ao templo, professar sua fé, mas infelizmente a gente está num pior momento da pandemia, com quase 4 mil mortes por dia. Quando o Mark falar, não vamos lotar igrejas, mas qual é o critério? Porque se todo mundo decidiu, se grande parte da população decidir ir à igreja, ao templo, então quer dizer que vários vão ficar da porta para fora, não vão conseguir entrar, gerar reuniões de pessoas ou grandes reuniões de pessoas num espaço pequeno, abafado, é tudo que não se quer agora. E essa justificativa, a argumentação do Procurador-Geral Augusto Aras de que há um risco, uma ameaça à liberdade religiosa, ao direito de crença, simplesmente não para em pé, não é verdade. Ninguém está impedindo alguém de professar sua fé ou de professar sua religião, até porque os cristãos representam grande parte da população. Dificilmente você pode dizer que não tem liberdade religiosa aqui no Brasil. Isso é feito não para atingir, né, quando você impede as pessoas de irem ao templo ou de irem à igreja, não é feito para impedir uma religião em particular, não. Ela é feita indiscriminadamente, num momento absolutamente excepcional de pandemia. Então, eu acho que um exemplo do bom cristão agora seria justamente fazer um sacrifício em prol da saúde coletiva, se reunir ou em cultos televisivos, ou online, ou pequenas reuniões em casa, por mais que não sejam recomendados pelos médicos. Agora, eu acho que é temerário, é muito arriscado gerar reuniões maiores em templos ou igrejas, que, aliás, foram o centro de surtos, o início de surtos em vários países do mundo no começo da pandemia da Covid-19. Quer dizer, não tem porquê agora, nesse momento. Você, Jorge? Claramente o Aras sofreu uma pressão política de várias religiões, aí foi multirreligioso. Por quê? Várias religiões estão tendo problema de caixa, está faltando dinheiro, o dinheiro está ruim para todo mundo e para elas também. Então, quando elas perdem seu público, falta grana. Amanda? Não, sabe o que é uma outra? Tem um aspecto político aí também. Há uma pressão, como o Jorge falou, muito grande de evangélicos. A gente tem que lembrar que tem uma vaga aí para o Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, agora no início de julho, salvo engano, no dia 5 de julho, e um dos candidatos é justamente Augusto Aras. Então, com ele, com uma caixa dada só, ele mata 2 coelhos. Ele agrada aos evangélicos, que é um eleitorado importante, agrada também ao presidente Bolsonaro, que quer ver todas as atividades abertas, né? É muito cioso do seu público, do seu eleitorado evangélico, né? Dessa frequência de cultos e tempos, então, e ainda diz que quer um ministro terrivelmente evangélico para o STF. Então, ele consegue agradar todo mundo. A Secretaria-Geral... Oi, Mark, quer falar, por favor? Não, vamos lá. Eu só acho lamentável o Serrão falar isso, colocar tudo no mesmo saco, como se todo pastor fosse um picareta enganando pessoas. Tem que ter respeito pela fé pelas pessoas. Se há algum outro problema, tem que ser resolvido. Mas você colocar tudo no mesmo saco, acho, inclusive, leviano, viu, Serrão? E outra coisa, viu, Amanda? É importante entender que toda liberdade individual é caçada sempre por um bom motivo. Nenhuma liberdade é caçada com alguém falando que vai te fazer algum mal. Sempre tem um bom motivo. Faz mais de um ano que nós estamos nessa do fecha tudo e os números só aumentam. Reforço aqui, São Paulo está com tudo fechado e se fosse um país, seria o 11º no mundo que mais tem mortes por Covid-19. Então, nós temos que achar soluções. Concordo quando a Amanda diz, então nós temos que, como cristãos, discutir formas de como professar a fé. Ok, o Papa, por exemplo, não estimula eventos em grande porte e a Praça de São Pedro Branco está vazia. Agora, é uma decisão individual de cada cristão a seguir o seu líder. Agora, o que a gente não pode é que a Constituição seja solapada nesse
ponto. Nós temos que investir em conscientização individual, não em rasgar a Constituição mais uma vez. Serrão, em seguida, Amanda. Muito bem, Marco, eu não fui leviano, não. E não apontei pastores, eu disse todos os líderes religiosos. Isso está acontecendo mesmo. Eles falam de problema de caixa. A igreja tem que sobreviver. E quando você não tem o fiel indo lá, ela quebra. Então a questão passa também por essa questão da sustentabilidade da existência das igrejas. Quer então, falar, esse é um Marco? fato objetivo. Não, eu só acho que você não pode pegar mais uma vez o problema pontual e fazer como se fosse a regra. A discussão não é essa, Serrão. A discussão é a questão jurídica e de conscientização individual. Essa é a questão. Até porque tem muita igreja evangélica, por exemplo, que manda boleto em casa para as pessoas colaborarem, que usa a televisão para fazer isso. Então, isso não é o problema. Eu acho que a discussão não passa por aí. Não, mas a defesa da liberdade foi garantida e eu estou pregando ela, defendendo ela o tempo todo. Não é essa a questão. Agora, está muito claro que o Aras sofreu pressão política. Isso aqui a gente tem que dizer essa verdade no primeiro Amanda de abril. Klein. Eu acho que é uma falácia dizer que as liberdades não estão sendo respeitadas. Todos os países do mundo, mais de 150, optaram por medidas restritivas num momento excepcional de pandemia. As liberdades não vão ser suprimidas, elas não são retiradas do cidadão. É um sacrifício que você faz em prol da saúde coletiva. Nenhum direito, nenhuma liberdade absoluta, né? Ela tem limites. O limite, nesse momento, é a saúde pública. Eu não sei qual a grande dificuldade. As pessoas têm que fazer um sacrifício. Eu entendo, quando você fala de comerciantes ou de serviço ou de pessoas que perdem o emprego ou a renda, por causa dessas medidas restritivas, o Estado tem que entrar para ajudar. Mas as pessoas que podem ficar em casa, principalmente, eu acho que elas têm que fazer esse sacrifício, sim, em nome de algo maior. E os governantes têm que decidir entre saúde e economia. Num primeiro momento, eles têm que salvar a saúde para, consequentemente, salvar a economia. Esse negócio de que as liberdades estão sendo retiradas dos cidadãos não é verdade. Isso é garantido pela Constituição com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma liberdade em risco ou em xeque aqui. Amanda, você não pode ir na igreja em São Paulo. Você não tem liberdade aí. Se você Lógico quiser ir que você na tem igreja liberdade. agora. Você tem liberdade religiosa, Marco, de professar sua fé. Nenhuma religião está sendo perseguida. Isso é garantido pela Constituição, é um direito professar constitucional. a fé se passa, por exemplo, em comungar. Você é cristã, você sabe disso. A parte de comungar é muito importante. Tem gente que precisa comungar até para ter uma proteção espiritual, um alívio espiritual. E não pode fazer isso. A professar a fé tem vários momentos. A religião entende também que você tem que fazer sacrifícios em momentos difíceis como esse da pandemia, Marco. Eu acho que as pessoas podem entender perfeitamente que nesse momento elas não podem comungar ou não podem participar de cultos e templos, mas é uma restrição temporária. Não é uma liberdade que foi suprimida ou que vai ser arrancada ou retirada de você. Okay. É simplesmente uma restrição temporária. Ok, Serrão, para a gente fechar. É a sua opinião. Tem gente que tem outra opinião e quem tem outra opinião tem que ter o direito de frequentar o lugar que ela deseja. Okay, isso sim é liberdade individual. Okay. Para fechar e para a gente resumir isso bem rápido e repensar tudo o que estamos falando. Esse pandemônio foi politizado e é isso que está atrapalhando a questão. O combate à Covid hoje depende muito do bom senso das pessoas e da colaboração de todos. E está faltando isso porque a desunião gerada pela politicagem está atrapalhando.